Bom, então eu sou o José, eu sou o Rodolfo, eu sou pesquisador da área de arquitetura e urbanismo, mais precisamente da área de habitat da reforma agrária. Eu me formei na Unicamp, fiz mestrado e doutorado no IAL-USP, do Instituto de Arquitetura da USP de São Carlos, e desde então sou pesquisador do Grupo de Pesquisa em Habitação e Sustentabilidade, o Grupo ABS, vinculado ao IAL, e terminei o doutorado em 2019. Sou professor da FMU, dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, e de 2019 até 2022, eu participei de dois projetos, né, dois editais, digamos assim, do CAL, voltados a artes. O primeiro foi em 2020 e o segundo foi em 2022. O primeiro era um edital para formação em artes, a gente fez um curso de formação em artes rural, foi um curso coordenado pela PABIRU, em parceria com o antigo Grupo Pitá, atual Grupo Maitá, em parceria com o MST, e o segundo foi esse projeto que eu vou apresentar para vocês, que foi um projeto coordenado pelo Instituto Técnico de Ensino, Pesquisa e Extensão em Agroecologia Laudenor de Souza, que é um instituto, pessoal do MST diz que é um instituto à parte do movimento, mas é muito articulado ao MST. Então, foi um edital coordenado pelo Instituto, em parceria com o MST, e participei como pesquisador convidado nas equipes desses dois projetos. E deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, aqui a gente tem a equipe, né? A entidade responsável. O período foi um edital 003 de 2021. Então, o período de desenvolvimento do projeto foi de dezembro de 2021 a julho de 2022. Os recursos, né, para os projetos aprovados eram de até R$ 150 mil. E esse projeto foi a equipe responsável, né? A gente teve uma equipe da área de arquitetura, engenharia ambiental, assistência social, geografia e contabilidade, e a organização política, que eram os coordenadores do MST, lembrando que a Marília, a Patrícia e a Simone também são coordenadoras da estadual do MST aqui de São Paulo. E esse projeto foi desenvolvido na Comuna da Terra Irmã Alberta, que fica no distrito de Perus, na extrema zona noroeste do município de São Paulo. E vou apresentar aqui para vocês, então, o Plano Popular Territorial, né, que era um dos produtos finais, assim, que a gente iria elaborar como resultado desse projeto. Eu fiquei responsável por toda a parte escrita e de diagramação do plano, ele ainda não está pronto, mas está bastante avançado, então, para o fórum de hoje, o que tem no plano, acho que dá conta da discussão. Então, eu vou começar aqui com como que foi, né, a gente fez aqui uma linha do tempo do projeto em si, vou aumentar para vocês enxergarem melhor. Então, a gente fez aqui, organizou por meses, então, teve a aprovação do projeto, as reuniões, aprovação do projeto em dezembro, né, as reuniões iniciais, montagem da equipe, definição de carga horária, remunerações, em janeiro. Em fevereiro, a gente começou, então, com esse projeto, ele foi organizado em 3 eixos temáticos: recuperar o histórico da Comuna da Terra, e também dar uma atenção para as condições sociais e habitacionais, condições territoriais e ambientais. Então, a gente começou com a elaboração de um roteiro de temas, né, dentro desses grandes eixos,
para a gente fazer diagnósticos, reuniões com a coordenação geral da comuna, e também com os coordenadores dos núcleos de base. Em seguida, a gente fazia panfletagem nos núcleos. A comuna, vou mostrar para vocês, ela é um território organizado em 4 núcleos de base. Aí a gente fazia panfletagem, convidando as famílias para participarem das assembleias. Nas assembleias, a gente explicava o projeto, por que a gente estava lá na comuna, qual que era a intenção desse projeto, né, a partir desse edital. E a gente tirava um cronograma de passagem nos lotes para fazer um diagnóstico de todas essas questões aqui, tanto na escala dos lotes, quanto na escala dos próprios núcleos e da própria comuna como um todo. Em seguida, a gente fazia, então, os levantamentos de campo, né, que a gente chamou de diagnósticos. Também fizemos consultas de documentos adicionais, como, por exemplo, o processo jurídico, que ainda está travado, né? A Comuna da Terra é um território que no ano passado, 2022, completa 20 anos e ainda é um território irregular, não foi reconhecido pelo INCRA. Também vou explicar para vocês os motivos. A sistematização de todas as informações, elaboração de mapas, gráficos e diagramas e a elaboração do plano popular territorial. Então, aqui a gente tem umas imagens do processo de diagnósticos. A gente contemplou das 67 famílias atuais que vivem hoje na Comuna da Terra, a gente contemplou nos diagnósticos 42 famílias, e também esse projeto envolveu 2 outras ações, que uma delas já estava em andamento, pela Brigada do Centenário Paulo Freire, que é uma ação voltada a resolver uma questão local sobre saneamento, porque existe um projeto de se construir uma ciranda num determinado lote da comuna, e também um canteiro-escola para que foi organizado, né, durante o período do projeto, um canteiro-escola para desenvolver o projeto e elevação das estruturas em bambu do armazém agroecológico para o setor de produção da comuna. Então, brevemente aqui, esse foi a linha do tempo, né, das ações que a gente fez. E aí, vou explicar para vocês, então, a Comuna da Terra, né? Geralmente, na minha trajetória, eu trabalhei sempre com assentamentos de reforma agrária. A Comuna da Terra é um projeto de assentamento de reforma agrária que surge a partir de uma ideia, de uma proposição de um dos coordenadores do MST, o Delvec Mateus. Eu acho que ele é coordenador, não sei se ele é coordenador estadual, coordenador nacional do MST. Então, ele fez um curso em alguma Unesp, não sei se foi na Unesp, está escrito aqui, deixa eu ver. Ele fez um curso na Universidade Federal de Juiz de Fora. E desse curso, o trabalho de conclusão do curso que ele fez foi uma outra proposta de assentamentos de reforma agrária, que são as comunas da terra. Elas são voltadas para regiões metropolitanas que possuem áreas rurais, áreas passíveis de serem destinadas para projetos de reforma agrária. Não sei se todo mundo sabe, mas os projetos de reforma agrária, geralmente, eles são implantados em áreas ou griladas por grandes setores do agronegócio, sejam setores de cana, setores de mineração, setor florestal, da silvicultura, geralmente griladas, irregulares, sem documentação. No Brasil, a gente tem um impasse, né? Um grande impasse, que é a desvinculação entre posse e domínio. Por exemplo,
Nos Estados Unidos, isso já está resolvido. Se você tem a posse da terra, automaticamente você tem o domínio. O que, que seria o domínio? Seria a documentação jurídica que te garante legalmente o direito sobre a área. No Brasil, a gente não tem isso. Então, a gente vive um conflito histórico e estrutural fundiário no país, que vem desde a Lei de Terras de 1850, que converte, né, a propriedade fundiária em mercadoria. O que, que significa isso? A Lei de Terras, ela estabeleceu que para você ter acesso à terra, você precisa comprá-la. Então, a terra, que não é uma mercadoria, o modelo clássico, produto do trabalho assalariado, o Marx, por exemplo, na teoria marxista, vai dizer que a terra é um equivalente de mercadoria, um tipo especial de mercadoria. Ela não é derivada do produto do trabalho assalariado, mas ela se configura enquanto uma mercadoria, e a lei de terras consolidou isso. Automaticamente, está na origem do nosso país que a grilagem é o fundamento do acesso à terra. O que, que significa isso? Significa que as grandes oligarquias nacionais ou os grandes setores capitalistas que hoje disputam o território capitalista no Brasil, sejam eles das áreas rurais, digamos assim, ou do agronegócio, sejam eles nas áreas urbanas, como, por exemplo, as grandes empresas construtoras e incorporadoras, que muitos autores e muitas autoras trabalharam isso muito bem, que estudaram, por exemplo, o mercado imobiliário, Minha Casa Minha Vida, a financiarização na produção habitacional. O banco de terras, ele não vem à toa. Então, como é que as empresas construtoras, incorporadoras, como é possível formar banco de terras? Essas terras pertenciam a quem? Se compra ou ou a desapropriação e a apropriação ou a destruição, o apagamento de memória edificada, de memória patrimonial, de memória arquitetônica e construtiva, para a produção de grandes empreendimentos e conjuntos habitacionais, o acesso à terra por parte dessas grandes construtoras, como que isso se dá? É o mesmo processo, tanto nas áreas rurais, pelos setores do agronegócio, quanto nas áreas urbanas. E essa questão da desvinculação entre domínio e posse faz com que a gente tenha ocupações ditas, por exemplo, irregulares, sejam elas nas áreas urbanas ou nas áreas rurais, e que a gente tenha demanda por terra, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. No caso da proposta das comunas da terra, surge como um projeto de reforma agrária para regiões metropolitanas que convivem com um contingente grande de desempregados, populações migrantes que saem de diversos estados em busca de melhores condições de vida, de trabalho, de educação, e que moram ou em periferias, ou em ocupações irregulares, e que se configuram enquanto déficit habitacional. No caso da Comuna da Terra, essa foi a realidade. E como que surge a ocupação da comuna? Aí eu vou passar aqui para vocês o histórico da comuna brevemente. Então, a área da comuna, ela é uma área que fica, então, no distrito de Perus. Ela pertencia a esse proprietário aqui. Ops. O último registro
do imóvel, ele data de 1881, e em 1980 ocorre a venda desse imóvel. O INCRA aqui meio que compra essa área. Em 1998, o ex-governador Mário Covas aprova um decreto que transfere essa área para a Sabesp. Para qual finalidade? Para a implantação de um aterro sanitário para as estações de tratamento de esgoto ali de municípios da Grande São Paulo. Em 1999, essa área estava avaliada em 8 milhões e pouquinho. Em 2002, ocorre a ocupação. Então, essa ocupação mobilizou 300 famílias de trabalhadores sem terra, sem teto, muitos desempregados, que viviam na Grande São Paulo em condições precárias de vida, moradia, trabalho, saúde, educação. E, a partir daí, com a ocupação, aqui a gente tem uma imagem aérea de 2002, na época da ocupação. E aí, em 2004, a gente tem o Plano Diretor de São Paulo, que vai zonear essa área a partir de 3 zonas específicas: zona predominantemente industrial, zona de lazer e turismo e zona de preservação ambiental. Em 2005, a FAPESP, desculpa, a Sabesp apresenta uma ordem de reintegração de posse, e com isso a gente tem várias mobilizações. Aqui é a freira, né, a freira Irmã Alberta, a comuna leva o nome dela. Então a gente tem algumas mobilizações, passeatas contra o lixão, né, que eles chamavam. Eles reivindicavam que a área fosse destinada para a reforma agrária e contra o projeto do aterro. Isso é muito comum, é engraçado. Em 2020, durante a condução do nosso projeto de curso de artes rural, quem estava no pré-assentamento Elizabeth Teixeira, que fica em Limeira, ele ainda se configura como um pré-assentamento. Então, só para dar um exemplo, ele é um pré-assentamento que está ali nas margens da Anhanguera, e ele está rodeado por um presídio e por vários equipamentos de esporte, como rally, aeromodelismo, um zoológico, o trem corta a metade do território, e uma área de preservação e uma expansão do lixão de Limeira. Essa expansão do lixão de Limeira, ela está sendo, a gente viu as obras quando a gente passou por lá em 2020, ela está acontecendo numa área gigantesca, do lado do pré-assentamento, que possui a melhor qualidade de solo. Então, o que a gente ouvia das famílias? Não é um escárnio a prefeitura fazer isso com a gente? Usar a terra que possui a melhor qualidade que poderia ser utilizada para incentivar a reforma agrária e a produção de alimentos para alimentar a população, transformar isso num lixão? É a mesma coisa que acontece na Comuna da Terra Irmã Alberta. Qual que é a reivindicação que eles apresentam, né, ou a crítica? Como é possível o governo estadual, governo federal, a gente tem uma área no município de São Paulo que prefere-se transformar num aterro sanitário do que implantar um projeto de reforma agrária. Qual que é a grande questão que a gente vê na comuna? Essa área,
que antes estava aqui, ó, 8 milhões. Então, durante todo esse processo, ó, essa área foi sendo valorizada. Em 2009, ela estava avaliada em 23, mais de 23 milhões. E em 2014, em 38 milhões e 600. Isso traz para a gente exatamente essa grande contradição fundiária que a gente vive no Brasil. Qual que é a alegação da Sabesp? A Sabesp se transformou numa concessionária de capital aberto. Então, o que, que eles dizem? Para a gente vender agora, a gente tem que prestar conta para os nossos acionistas. A terra não é nossa. E que projeto de reforma agrária se sustenta na medida em que você remunera um proprietário que teve a área concedida pelo governo em 38 milhões só a compra da terra, fora o projeto territorial dessa área, dessa comuna, desse projeto de reforma agrária. Isso traz para a gente uma grande questão. Os limites da reforma agrária no Brasil, que já faz muito tempo que a gente não tem discutido isso. Eu, por exemplo, não vi isso na campanha do Lula agora, não estou vendo isso nas intenções do governo. E um outro agravante, os limites de reforma agrária em regiões metropolitanas, e não é qualquer região metropolitana, é a região metropolitana de São Paulo, que, em termos de preço de área, traz um problema gigante para a gente, tanto urbana quanto rural. Aí, aqui, só para vocês terem uma noção da localização, então aqui a gente fez um mapa, aqui a gente tem o município de São Paulo, né? Então tem o Rio Tietê, a rodovia Ianguera, os parques, Parque Juqueri, o Rio Tietê, rodovia Bandeirantes, Rodoanel, Parque Jaraguá, Parque da Cantareira. A Comuna da Terra, ela está localizada aqui, bem na divisa com os municípios de Santana de Parnaíba e Cajamar. E só na região metropolitana de São Paulo, a gente também tem Comuna da Terra Dom Pedro Casal Dáliga e a Comuna da Terra Dom Tomás Balduino. Essas comunas já estão consolidadas. Comuna da Terra ainda não. Aí a gente dá um zoom e cai aqui no perímetro, então, da comuna, que o plano diretor de 2014 reconfigurou essa área. Então, vejam, essa área aqui, fora todo o adensamento, para quem conhece ali essa região de Santana de Parnaíba e Cajamar, a gente vê um adensamento habitacional gritante, um processo de favelização muito grande e um processo bastante intenso de industrialização da área, tanto no perímetro, nas manchas urbanas, quanto ao redor. Então, essa área aqui, pintada de laranja, ela está na microárea, na macroárea de estruturação metropolitana. Aqui a gente tem mancha urbana, isso foi redefinido pelo plano diretor. Aqui, essa área aqui, ela é tida como área rural, e a comuna está nesse meio. E o que, que a gente tem visto na comuna, né? Eu não estou controlando o tempo, vou dar uma acelerada, só para a gente entrar nas questões mais específicas dos núcleos. A gente vai ter o núcleo 1 aqui, núcleo 2, núcleo 3 e núcleo 4. Então, aqui a gente tem os mapas específicos, dando um zoom, então, na comuna, separando por núcleos. Então, a gente vai ver os loteamentos, os lotes, como que foram definidos esses lotes? Pelas próprias famílias.
E como a comuna ela é um território não regularizado, não reconhecido, não se transformou enquanto um projeto oficial de reforma agrária, os lotes, eles apresentam, acho que meio hectare, são bem pequenos, isso faz parte dos projetos da Comuna da Terra, são lotes menores, mas de tal forma que seja possível as famílias produzirem, e inúmeras ocupações, invasões, irregularidades, comércios de lotes por famílias que vão entrando e vão vendendo, ou vão reparcelando o lote e vendendo essas pequenas parcelas. Então, a gente tem visto isso em todo o território da comuna. Aqui a gente tem uma área coletiva de produção que fazia parte do projeto inicial, área social, a gente tem alguns equipamentos, né? Vou mostrar para vocês. No núcleo 2, a mesma coisa. Esses traçados em azul são as nascentes e os córregos que passam, que foram perimetrados e identificados pelos próprios moradores, pelos coordenadores, pelo próprio MST, que faz um trabalho de base na comuna desde a sua ocupação. Aqui o núcleo 4, então a gente tem essas diferentes categorias, né, de irregularidades, invasões ou concessões de lotes, e aqui o núcleo 4. Então os núcleos têm uns nomes. Núcleo 1 é o núcleo Antônio Conselheiro, núcleo 2, Luiz Ferreira, núcleo 3 é o núcleo Paulo Freire, e o núcleo 4, a Olga Benário. E aí, esses núcleos, em alguns deles, convivem com... Aqui a gente tem uma ocupação de haitianos, e aqui a gente tem a comunidade Vale do Sol, que é a gente chama de uma alta densidade ambiental e uma alta demanda por habitação. Por quê? Porque ela avança sobre o perímetro da Comuna da Terra. E aí, os conflitos entre moradores são dos mais diversos. Por isso que as assembleias, elas foram feitas específicas, porque alguns núcleos não se misturam, e de tal modo que fosse possível a gente contemplar essas famílias sem intensificar esses conflitos internos entre os moradores. A gente também, nesses mapeamentos, procurou destacar, além das nascentes, das áreas de preservação, das áreas de reflorestamento, as estradas. Então, em vermelho a gente tem estradas de terra, em amarelo a gente tem as estradas asfaltadas. E aí, essas condições de infraestrutura, tanto das estradas, quanto das estradas asfaltadas, quanto das estradas internas e de terra, na verdade, eu falei o contrário, né? O amarelo é terra e o vermelho é asfalto. Então, elas vão apresentar diferentes condições, mas todas bastante problemáticas, porque aqui a gente tem um tráfego intenso de caminhões. Então, essas estradas elas são bastante cheias de crateras, buracos, não tem um sistema de sinalização, redução de velocidade, drenagem e escoamento de águas, não apenas águas pluviais, mas de águas todas. E a questão da produção, que eu acho que é uma questão também bastante forte. Muitas famílias estão produzindo, muitas famílias estão avançando áreas ou lotes vizinhos para intensificar e aumentar suas produções. Existe um interesse por parte da coordenação, da comuna, dos coordenadores de núcleo do próprio MST, em incentivar as práticas agroecológicas para a produção da agricultura camponesa, mas o que a gente vê na comuna são moradores, não todos, mas alguns, que estão conseguindo avançar com as suas produções, mas com a adoção de agrotóxicos.
E aí essa comuna é interessante colocar também como um tema para a nossa discussão, que a ocupação ocorre em 2002. Final de 2002 é a eleição do Lula, do primeiro governo. Então, essa comuna, ela passou pelo primeiro governo Lula, pelo segundo governo Lula, pelo primeiro governo Dilma, pelo segundo governo Dilma até o impeachment em 2016, pelo desastre do governo Temer e pela obscenidade asquerosa do genocida. Agora, com a entrada do Lula de novo no seu terceiro governo, o que é interessante a gente pensar? Essas famílias, elas viram o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária lançado pelo Lula em 2003, elas viram o Programa Luz para Todos, elas viram o PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Minha Casa Minha Vida, inclusive o PNHR, a sua modalidade rural, Minha Casa Minha Vida rural, e elas não tiveram acesso a nada, a nenhum desses programas. Tampouco a regularização, a desapropriação da área e a transformação desse território num projeto de reforma agrária, tampouco o acesso a políticas e programas, políticas públicas e programas sociais setoriais que contemplem o acesso à moradia, o acesso à água, o acesso à energia, o acesso ao saneamento e o acesso à produção, fora o acesso aos serviços e equipamentos como lazer, transporte, saúde, educação. A localização da comuna, mesmo estando no município de São Paulo, para as famílias pegarem um ônibus intermunicipal para chegar ao centro de São Paulo ou a qualquer outro bairro do município de São Paulo, elas precisam pagar um pedágio, porque existe um pedágio ali na rodovia, não sei se vocês já foram, mas existe um pedágio ali que está em torno de R$ 10 na rodovia Anhanguera. Muito próximo da comuna, a gente vai ver o quê? A gente vai ver o território, a terra indígena Tecoaitu, que é o território indígena do Pico do Jaraguá, que tem sofrido um conflito fundiário intenso. O último que eu fiquei sabendo foi com a, como que chama? Aquela construtora? Teca, que provocou um desmatamento gigante na área do território indígena. E os indígenas, como a gente sabe, não sei se todo mundo, quem aqui tem alguma familiaridade, né, de trabalho ou de pesquisa, alguma proximidade com os territórios indígenas, mas os indígenas são guardiões da floresta. Os animais, as árvores, para eles são vidas e seres sagrados. Eles têm uma outra relação territorial com a terra, com o território, com a natureza, com as florestas, com as águas, com os animais. E, no caso da comuna, o que a gente tem visto? A gente tem visto uma demanda, uma carência latente por todos os elementos que constituem uma possibilidade de habitat rural ou de habitat da reforma agrária. Tem uma outra questão que eu gostaria, antes de mostrar as imagens finais para finalizar, tem uma outra questão que eu gostaria de colocar para discussão, que é o papel das assessorias técnicas quando a gente vai para fora dos perímetros urbanos. É uma luta e um sonho ao mesmo tempo que os cursos e as escolas e os institutos e as faculdades de arquitetura passem nas disciplinas de planejamento urbano. Por que é que essas disciplinas não são de planejamento territorial e regional? Por que é que a arquitetura reduziu o seu entendimento de território
às áreas urbanas. E a gente não consegue incorporar nos nossos currículos uma totalidade do território, como se estivesse dado no nosso horizonte que tudo vai se urbanizar. A gente tá fadado a um projeto de urbanização. E o projeto de urbanização que a gente tem, não existe futuro nesse projeto. Ele está fadado ao seu fracasso. É claro que isso não é culpa dos urbanistas, é claro que isso não é culpa dos arquitetos, mas como que a gente pode pensar a prática, o exercício, tanto científico teórico como técnico político do planejamento que amplie, que tire a hegemonia do urbano da nossa formação, porque isso não significa ser contra ou negar que o Brasil é um país urbano. Mas a gente, historicamente, tem negado a existência dos povos do campo, das águas e das florestas. Eles não têm acesso à arquitetura e urbanismo, eles não têm acesso à assessoria técnica e eles são secundários nas políticas urbanas referentes à moradia, infraestrutura, serviços e equipamentos. O INCRA tem um contingente de técnicos da área de arquitetura que até a último dado que eu tenho de 2015 eram 5 arquitetos em todo o Brasil. Então não existe também no horizonte do INCRA, por exemplo, a contratação de profissionais da nossa área. E a pergunta que fica é: quem planeja, quem projeta os assentamentos rurais, por exemplo? Quem é que faz o desenho dos lotes, os perímetros, os traçados, o planejamento de áreas familiares, áreas coletivas, a conexão com malhas viárias, a preservação das áreas de proteção permanente? Quem que faz o planejamento da questão de como que a gente resolve a questão de saneamento, de resíduos sólidos, como que a gente planeja a questão do acesso à água, do acesso à energia, que para as áreas rurais é fundamental que se exista energia elétrica, mas não apenas. A questão do transporte, a questão da moradia e a questão do acesso a outros serviços. Na Comuna da Terra, muitas famílias são idosas, doentes, apresentam doenças crônicas, graves, problemas de coração, problemas de osso, problemas de mobilidade. E o acesso aos hospitais ou aos médicos, eles ficam todos na região central de São Paulo. Como que a gente... Isso faz parte de uma discussão de planejamento urbano, territorial, faz parte de... Deveria fazer parte da discussão que está sendo iniciada para o novo plano diretor do município de São Paulo, mas que, ao meu ver, a gente ainda, seja nas áreas urbanas e nas áreas rurais, não conseguimos vencer a contradição fundiária. A questão da terra enquanto mercadoria que barra qualquer possibilidade que qualquer projeto ou iniciativa ou ação que pressupõe atacar o nervo da questão fundiária, que é o seu preço, o preço da terra. E com isso a gente inviabiliza os projetos, a segurança dessas famílias, que no caso específico do irmão Alberta, estão correndo o risco de despejo, porque a terra ainda está sob domínio da Sabesp. Para finalizar, Rodolfo, já vou... Desculpa te interromper, é que deu tempo. Tá, aí eu vou só apresentar, então, essas imagens aqui, ó. Então, aqui para vocês verem as condições das estradas. Aqui, em épocas de chuva, fica intransitável. Aqui, condições de
das estradas asfaltadas. Aqui a entrada para aquela ocupação no núcleo 1. Aqui é o núcleo 1, é o único trecho de estrada asfaltada e que tem iluminação pública. Aqui a entrada para o teatro. E aí aqui a gente tem o teatro, né, e a área social. Então as condições são bem precárias e desculpa se eu fui muito desorganizado ou se eu me empolguei. A Kemi, minha orientadora, ela sempre fala que eu me empolgo demais e parece que eu estou brigando, mas eu não estou, eu só me empolgo. E E que bom, Rodolfo, que você se empolga, viu? A gente agradece. Você queria complementar mais alguma? não, agradeço e espero ter colocado algumas questões para a gente conversar depois. Obrigado.